Bem-vindos ao podcast de hoje. Denominamos o tema deste evento de 12.000 dias. Por que 12.000 dias? Vários motivos. Um deles, 12.000 dias equivale a 33 anos, ou para sermos exatos, 12.053 dias. Nos evangelhos, é dito que Jesus iniciou o seu trabalho público aos 33 anos. Sabemos também que 33 anos foi o tempo que o mestre Samael levou para realizar a grande obra. Sabemos também que Moisés dedicou 56 anos de sua vida para se autorrealizar, ou algo como 20.454 dias. Pelos nossos próprios estudos e análises, chegamos à conclusão que 33 anos, ou simbólicos 12.000 dias, é um tempo bem adequado para cada um de nós realizar em si a grande obra. A grande obra é um trabalho superior de autorrealização. Corresponde ao que denominamos de caminho reto. Bem poucos são os caminhantes da via reta. Este é o mesmo caminho do Cristo. Esta é a via da cristificação. O caminho reto não é a única opção para os que anelam o crescimento e o desenvolvimento espirituais. Existem ainda outros dois caminhos que nos levam aos mundos espirituais. São chamados de caminho espiral e caminho direito, ou caminho da direita. Então, 4 são as opções para os caminhantes: seguir o caminho reto, ou o caminho espiral, ou o caminho direito, ou o caminho esquerdo. Hoje falaremos um pouco sobre os 3 primeiros caminhos, pois o caminho esquerdo é o das escolas da magia negra, e não falaremos dele aqui. Não devemos confundir esses 4 caminhos com os 4 tipos de escolas, ou ainda os 4 graus de consciência em que vive a humanidade. Portanto, inicialmente, agora, vamos falar algo sobre o caminho reto. Já dissemos que o caminho reto é o caminho da cristificação. Esse caminho abarca todos os processos das iniciações menores, das iniciações maiores e das iniciações venustas. Depois, ele prossegue com os 12 trabalhos de Hércules, que são realizados na segunda e na terceira montanhas. Este é o caminho que nos leva direto ao absoluto. Este é o caminho da ressurreição e da ascensão aos céus. Este é o caminho da cristificação. É o caminho dos bodhisattvas de compaixão. Raríssimos são os que chegam a encarnar em si o Cristo íntimo. Menos ainda são aqueles que chegam a expressar o Cristo cósmico. Não é um caminho fácil. Trata-se de um caminho longo, sofrido, mas nos livra para sempre dos ciclos de mortes e renascimentos. É um caminho de renúncias e serviços também em favor da humanidade. Este caminho é possível para almas bem antigas concluir todos esses trabalhos numa única existência. Mas repito, isso é possível unicamente para almas muito antigas, que normalmente já trilharam ou já percorreram esse caminho alguma vez, em alguma existência anterior, neste ou num passado dia cósmico. Falemos agora um pouco sobre o caminho espiralado. Esse caminho também é denominado de o caminho dos Budas. Diferentemente do caminho reto, o caminho espiralado, ou dos Budas, é bem mais suave. Não são exigidas grandes renúncias e sacrifícios, ainda que, aos olhos do mundo, não seja tão fácil assim.
Ele é chamado de caminho espiral porque, se alegorizarmos a iniciação como o ato de subir uma montanha, essa subida se dá aos poucos, rodeando as encostas da montanha. Então, dessa forma, a subida é mais lenta, mais suave. Ela se dá aos poucos. Na vida prática, isso equivale a realizar uma ou duas iniciações numa determinada existência. Depois, se recolhe ao nirvana, onde permanece por longo período. Vencido o tempo das férias, coloquemos assim, férias entre aspas, essa alma retorna a este mundo para cumprir alguma missão que lhe for designada. E, ao desencarnar, retorna novamente ao nirvana e ali segue em recolhimento, ou apenas cumprindo com as tarefas correspondentes aos moradores do nirvana. Novamente, passado o tempo de recolhimento, retorna a este mundo novamente, para cumprir nova missão, e assim avança mais 1 ou 2 graus. E de grau em grau, com descidas e subidas do nirvana e para o nirvana, a evolução humana aqui prossegue e a história avança em séculos ou mesmo em milênios. Enfim, a diferença é grande entre esse caminho e o caminho reto. O caminho espiral é lento e leve, comparativamente, enquanto que o caminho reto ele é rápido, pode ser feito numa só existência, mas é muito exigente, corrido, onde não há descanso. Ali há apenas trabalho e sacrifícios por toda a vida. Falemos agora um pouco sobre o caminho direito ou da direita. Esta é uma alternativa praticamente desconhecida no mundo atual. Creio que a gnose, por meio de seu mestre Samael Aun Weor, é a única escola que fala dessa possibilidade. E o que oferece esse caminho direito? Pois nada menos que a possibilidade de não mais retornar a este mundo, mesmo não tendo alcançado a autorrealização. Como se dá isso? A alma interessada em se livrar dos ciclos existenciais busca uma escola especializada ou um instrutor mestre qualificado para ensinar a ciência ou a doutrina da liberação. Uma vez adquirido o conhecimento para tanto, essa alma pratica pelo tempo necessário as técnicas e exercícios básicos do despertar da consciência. No passado histórico, o discípulo, após haver se preparado, voltava ao templo, onde o aguardava seu mestre instrutor. Ali, o interessado pronunciava os mantras para desencarnar sob a assistência e a vigilância do mestre instrutor. E, de fato, ele desencarnava. E já desencarnado, do outro lado da vida, nos processos de pós-morte, essa alma cumpria com as 3 provas máximas, ou seja, enfrentar o espectro da morte, passar pelas provações sexuais e enfrentar seus medos. Caso fracassasse numa só dessas provas, renasceria em novo corpo, passado algum tempo. Mas, em passando pelas provas, ele seria conduzido a um reino elemental e ali, com o auxílio de sua divina mãe, seguiria trabalhando sobre seus defeitos até eliminá-los totalmente. Depois disso, numa condição de Buda elemental, viveria como uma dessas criaturas inocentes em algum paraíso da natureza. Diz o mestre Samael que esse processo tem a vantagem de evitar os densos e perigosos eventos do Kali Yuga. Essa alma poderia, então, num futuro de ouro, numa futura época, regressar a este mundo em melhores condições e buscar a autorrealização,
sem os riscos e sem as ameaças que existem nos tempos atuais, as quais se estenderão, exceto por uma pequena pausa em Aquário, até o fim da era de Capricórnio. Em resumo, este é o caminho direito, que pode nos liberar da roda do samsara aqui e agora. Esse caminho não nos dá nenhum grau interno, nenhuma iniciação, nenhum corpo solar. Já os outros dois caminhos, ou seja, o espiral e o direto, a iniciação se dá mediante o despertar e o desenvolvimento de Kundalini. Os processos iniciáticos para esses dois caminhos são idênticos. Mudam apenas os graus de exigência e de perfeição morais e psicológicas. Além disso, para o caminho espiral, o avanço é lento, bem mais lento. Já no caminho direto, o avanço é mais rápido. Mas é exigido muito mais. Trabalha-se muito. Como dissemos, numa única vida podemos alcançar não só a maestria, como também até mesmo a perfeição na maestria, caso sigamos pelo caminho reto. Até aqui nossas palavras de hoje. Dentro de 3 minutos voltaremos à nossa sala de aula aqui na sede da IGB Abragnose em Curitiba, para responder as perguntas que nos forem apresentadas, a fim de ampliar as explicações e o entendimento do tema de hoje. Muito obrigado e já voltamos.